Com um pouco de sorte, você pode ter uma fonte d'água em forma de sapo, cuspindo água em um lago. É algo divertido de observar e tem um efeito relaxante. Mas isso não é nada perto do que vamos mostrar aqui. Eu tenho certeza que você vai amar essas fontes espetaculares que engenheiros de todo o mundo projetaram. Sem mais delongas, bora começar. Número 20. Fonte El Alamein. Essa fonte, que é um memorial de guerra inaugurado em 1961 em Sydney, na Austrália, foi inspirada na aparência física de um dente de leão. Cada um dos tubos de bronze de latão que são encaixados no globo central são adornados com pequenos bicos pulverizadores. Isso permite que a água seja jogada com um spray fininho em forma de esfera, imitando a aparência das sementes do dente de leão voando com o vento. A ilusão se torna ainda mais convincente com iluminação artificial em cenários noturnos. Número 19. Relógio de água japonês. Você sabe o que é uma clepsidra? É um instrumento de medição de tempo mais antigo já criado no mundo. Também conhecidos como relógios de água, esses dispositivos utilizavam um fluxo regulado de água para controlar o tempo, o que foi muito útil para cronometrar discursos há milhares de anos atrás. Os relógios de água evoluíram muito desde então, e este engenhoso chafariz japonês é a prova disso. Você o encontra na estação de Osaka, no Japão, no complexo de compras e entretenimento, construído em torno da estação. Além de mostrar a hora, também cria obras de arte com as gotas d'água. A cada minuto, a fonte exibe a hora em um formato de estilo digital 3 vezes. E em seguida, exibe padrões artísticos, desde desenhos de flores até notas musicais e alguns textos. Os fluxos de gotas iluminadas criam esse padrão controlado eletronicamente, o qual produz imagens armazenadas em um PC. Também em Osaka, você vai encontrar as incríveis 9 fontes flutuantes, combinando iluminação artificial e queda d'água. Essa fonte parece flutuar, pois o suporte no meio se mantém escondido. É claro que esse efeito só é possível à noite, e as fontes flutuantes costumam ser desligadas durante o dia. Número 18. Fonte Vortex. Do lado de fora do luxuoso Seaham Hall Hotel and Spa, em Sunderland, no norte da Inglaterra, fica Charity's, uma espetacular fonte de vórtice. A água em alta pressão é bombeada dentro de um cilindro de acrílico transparente, formando um vórtice no centro, subindo e descendo a cada 15 minutos. Existem muitos tipos diferentes de esculturas como essa, mas essa aqui, desenhada por William Pye, é uma das maiores do seu tipo. Com o tempo, o vórtice transborda de seu recipiente e continua além da borda, parecendo um bloco sólido de água. Depois de um tempo, a bomba desliga, as laterais voltam ao normal e o redemoinho interno fica mais calmo e estável. Mas o que é legal é seu efeito turbulência, causado por 2 correntes giratórias circulando a partir dos pontos de distribuição de água em seu fundo. Número 17. Fonte de torneira gigante. Uma filial particular da Aqualand em Puerto de Santa Maria, na Espanha, é o lar da fonte de torneira gigante. A ilusão criada pela fonte Giant Tap é muito semelhante às 9 fontes flutuantes. Um cano central é coberto por água corrente, com o próprio cano levando a água para cima, para ser jogada de volta pela torneira flutuante. Mas só para deixar bem claro, as fontes de torneira flutuantes são bastante comuns e acabam não sendo tão especiais assim. Na verdade, existem pelo menos mais 2 delas na Espanha, em Olivença e em Santa Galdana, Menorca. Número 16. Fonte Metamorphosis. Essa escultura cinética modernista um tanto bizarra fica em um grande espelho d'água no Whitehall Corporate Center, em Charlotte, na Carolina do Norte. Embora o rosto jogue água, é a própria escultura do espelho que chama a atenção das pessoas. A cabeça de 40 camadas é dividida em grupos de 7 camadas, que giram individualmente. Isso cria um efeito sobrenatural de uma cabeça em transformação, com a superfície espelhada refletindo o céu, o que aumenta ainda mais sua aparência com um ar misterioso. Número 15. Fonte num balanço. Em 2011, a equipe criativa Dash 7 Design construiu um balanço especial para o evento World Maker Faire em Queens, Nova York, chamado Waterfall Swing. Ele funciona como o relógio de água japonês, exceto pelo fato de que você pode interagir com ele balançando, como se fosse um balanço normal. Sempre que você passa por baixo de uma corrente d'água caindo no balanço, o fluxo da água é interrompido por seu sistema de controle. Essa função cria um buraco na água, que vai aparecendo conforme o balanço chega no ponto onde a água está caindo. Esse efeito é ainda mais legal quando 2 usuários estão usando o brinquedo juntos. Infelizmente, não se trata de uma estrutura permanente, sendo desmontada logo após o evento. Número 14.
Túnel de las Sorpresas. O Parque da Reserva é uma atração turística popular em Lima, no Peru, e é o lar dessa famosa fonte, traduzindo literalmente como Túnel das Surpresas. Trata-se de um caminho de riachos de água na forma de arco, iluminados pela luz que se reflete internamente na água. O visual inovador da fonte faz parecer que os fluxos de água são luzes de neon. Foi apresentada em 2007 e construída com um orçamento de 13 milhões de dólares. Número 13. Fonte de Fogo La Joute. Essa fonte, que foi encomendada em 1969, consiste em um conjunto de esculturas de bronze em volta de uma base central. O mecanismo da fonte opera em uma programação regular. No início, o chafariz forma uma névoa de água, que depois de alguns minutos se transforma em gotas. O gás natural é liberado e então aceso. Isso cria um anel de fogo que vai seguindo o caminho das esculturas de bronze. Número 12. Fonte de Dubai. Essa fonte é o maior sistema de fontes coreografadas do mundo, localizado no lago artificial Burj Khalifa. Uma série de sprays de água são organizados em muitos padrões diferentes, cada um sendo ajustável de acordo com o movimento determinado de cada fonte. Durante os shows da fonte, todo o sistema é coreografado, permitindo aos visitantes testemunhar os jatos d'água literalmente dançando. Essa visão inspiradora fica ainda mais legal com um incrível conjunto de mais de 6.000 luzes, o que torna o show noturno de fontes um dos eventos mais tradicionalmente esperados em Dubai Mall. Número 11. Fonte Contemplative Court. O Museu Nacional de História e Cultura Afro-Americana Smithsonian abriga essa fonte, a única fonte interna que encontramos na lista. Em termos de design, ela tem um layout bem simples, com a água descendo das laterais de um buraco no telhado para um recipiente quadrado embaixo. Exatamente devido ao seu design interno, a fonte utiliza a luz do sol para dar um toque especial na iluminação, com a ilusão de que a água forma feixes de luz fluindo. Número 10. Fonte de Trevi. Esse talvez seja o marco mais famoso da Roma moderna, em parte devido aos inúmeros filmes em que apareceu. Construído em 1762, não exibe nenhum truque ou mecanismo diferenciado, mas seu design por si só é grande o suficiente para estar nessa lista. Se trata de um espetáculo formado por esculturas barrocas, cheias de detalhes, com a formação de jatos d'água. As moedas costumam ser jogadas na fonte para dar sorte, e mais de 3.000 euros ou 3.500 dólares por dia são jogados nela. No passado, esse dinheiro foi usado para subsidiar mantimentos para as pessoas mais necessitadas de Roma. Número 9. Fontes do Hotel Bellagio. Embora não sejam tão grandes quanto a fonte de Dubai, as fontes do Hotel Bellagio em Las Vegas são igualmente espetaculares. Com temas semelhantes, essa fonte também exibe uma variedade de jatos d'água dançantes e luzes deslumbrantes, alinhadas horizontalmente na frente da piscina artificial do Hotel Bellagio. Como o hotel mesmo a descreve, é um show aquático espetacular, com música e luz cuidadosamente sincronizadas, projetada para hipnotizar quem a vê. Essa fonte incrível pode ser vista em ação todos os dias, durante os shows programados, com cerca de 30 minutos de duração. Número 8. Fonte Jet d'Eau. Durante o final do século XIX, engenheiros na Suíça construíram a Jet d'Eau como uma válvula de segurança, inicialmente pensada para uma rede de energia hidráulica. Foi então transferida para sua localização atual 5 anos após a construção, e hoje é um famoso ponto de referência em Genebra. O Jet d'Eau é capaz de disparar jatos de água a 200 km por hora, o que significa que a todo momento existem cerca de 7.000 litros de água viajando pelo ar. O maior recorde de jato d'água para essa fonte é de 140 metros, o que é quase metade da altura da Torre Eiffel. Número 7. Fonte do Rei Fahd. Localizada em Jeddah, Arábia Saudita, essa fonte é outro jato de água incrivelmente poderoso, inspirado no exemplo anterior da Suíça. Atualmente é a fonte de água mais alta do mundo, em termos de altura do jato. Durante a operação, ele lança cerca de 16.000 litros de água para o ar a velocidades de cerca de 375 km por hora. De noite, você pode ver o jato da água iluminado atingir alturas de até 312 metros, ou cerca de 3 estátuas da Liberdade empilhadas umas sobre as outras. Número 6. Rock Fountain. Pode parecer impossível, mas a água pode fazer um objeto pesado como uma pedra flutuar no ar, e não apenas por meio de uma ilusão, como nos exemplos anteriores. Essa escultura cinética apresenta uma rocha em movimento, que parece ser sustentada apenas por jatos d'água, que a atingem por baixo. Primeiro, achei que estava se movendo devido a algum mecanismo embaixo da pedra, com a água sendo um truque de algum tipo, mas de acordo com alguns usuários do Reddit que viram ele ao vivo, você pode até empurrar um pouco a rocha de 2 toneladas, que está mesmo sendo sustentada apenas pela pressão da água, o que é incrível.
Claro, com a base lisa, isso se torna perfeitamente possível. Fontes Kugel como essa existem em todo o mundo, mas elas geralmente são esferas perfeitas, planando sobre finas camadas de água. A localização dessa fonte em particular segue sendo um mistério, mas o pessoal do Reddit disse que ela está no Parque de las Ciencias, em Granada, na Espanha. Número 5. Fonte do Monumento de Hércules. Na base do famoso monumento a Hércules, na Alemanha, vemos uma fonte de aparência natural, com um design simples em forma de cachoeira. Ela desce em cascata, cercada por uma vista pitoresca, que parece ter saído de um filme da Disney. Número 4. Fonte Moonlight Rainbow. A Ponte Banpo é uma ponte importante e movimentada em Seul, na Coreia do Sul, que conecta os distritos de Seocho e Yongsan. Em ocasiões especiais, a ponte se transforma na Fonte Moonlight Rainbow, a fonte mais antiga do mundo. Ele recebe esse nome por causa de sua matriz colorida de 10.000 luzes de LED, que iluminam os jatos que cruzam toda a extensão da ponte. Embora não exiba nenhuma estrutura artística ou jatos d'água dançantes, ajuda a cidade a se orgulhar de sua ecologia, o que ironicamente envolve o bombeamento de 190 toneladas de água rio abaixo. Número 3. A Fonte 71. O agora extinto escritório na Shrock Road, em Ohio, é o local de uma estrutura de anel de aparência modernista, que também funciona como uma fonte. A Fonte 71, como é chamada, apresenta jatos que direcionam a água para o centro quando está em operação. Isso cria uma roda e um desenho em forma de raio, o que forma uma névoa de água para onde os jatos de água convergem. Fica ainda mais legal com iluminação artificial, mas também durante o dia, já que a névoa se torna uma névoa de luz. Infelizmente, a fonte não está mais em operação, pois o edifício foi desativado. Número 2. Fonte Swarovski. Essa fonte super chamativa está localizada no Swarovski Crystal World, um local perto de Innsbruck, na Áustria. Como outras fontes anteriores, essa é mais um espetáculo por causa de seu design, em vez dos truques. A cabeça na base da fonte está coberta de musgo, que se assemelha perfeitamente à colina gramada que se localiza. Isso dá a impressão de que a cabeça faz parte de sua paisagem natural, como se tivesse sido esculpida no próprio morro. Número 1. Fonte de riqueza. Singapura pode ser um país pequeno, mas possui a Fonte da Riqueza, atualmente a maior fonte de água do mundo. Construída no coração do maior shopping center do país, o Suntec City. Possui uma área de 1.700 metros quadrados e está a uma altura de 14 metros. A base da fonte é adornada por um enorme anel de bronze, sustentado por 4 colunas diagonais, também de bronze. A água flui para baixo e para dentro em direção ao centro da estrutura, difundindo-se na parte inferior à medida que atinge o chão. O espetáculo dessa fonte, como tantas outras já mencionadas, inclui arranjos de iluminação artificial. E aí, qual dessas fontes você achou mais legal? Conhece mais alguma que vale a pena incluir na lista? Conta pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima!